nome é Luiz Gustavo e estou aqui para a gente fazer o nosso resumeco da lição aqui no canal do Geração Chamar, beleza? Então, para ficar por dentro das lições dos jovens, dos adultos, se inscreve no canal, aperte o sininho e faça parte dos nossos grupos. A lição dessa semana tem como título Para Todas as Gerações. Eu achei um tema meio nada a ver, mas depois quando você entende o contexto da lição, faz todo sentido o tema da lição dessa semana. Assim como faz todo sentido o seu verso para memorizar, que já já a gente conversa sobre ele. A lição aborda aqui um comparativo entre a bactéria e o pecado. O que tem a ver? Tudo a ver se você pegar a ilustração. A bactéria, dependendo do tipo de bactéria, ela se multiplica por fissão. O que seria fissão? Uma célula madura se divide em duas. Aí essa outra célula vai assim, vai dividindo. E dependendo do ambiente, em 48 horas nós temos milhões e milhões e milhões de bactérias. Ou seja, o pecado começou com um casal, mas se estendeu a toda a humanidade. Com o passar do tempo, com as escolhas do ser humano, ele foi ficando mais forte e mais intenso no nosso dia a dia. Exemplo disso está ali no episódio do dilúvio. Gênesis 6:5 diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Se você pegar só esse verso, vai parecer que o pecado apareceu ali. Puf! Mas não, quando você começa a analisar os versos anteriores de Gênesis ali, Gênesis 3, Gênesis 4, Gênesis 5, Gênesis 6, o comecinho, você percebe que o pecado ele foi aumentando mais e mais a sua consequência. Nós vimos ali que surgiu com Adão e Eva no pecado, Eva achou o fruto agradável aos olhos, desejável. Depois nós vimos que Adão e Eva eles terceirizam sua culpa do erro um pelo outro. Nós vimos ali o episódio de Caim e Abel, onde o irmão assassina o outro. Pior de tudo, ele também não se sente responsável por aquele contexto. Vemos Lameque também, que matou duas pessoas, e assim a gente vai vendo a progressão do pecado na natureza humana. E quando chega aqui em Gênesis 6, Deus toma uma decisão que muitos interpretam de maneira errônea, que ele se arrependeu de ter criado o ser humano. Na verdade, ele não se arrependeu de ter criado o ser humano, mas isso é uma conversa para um outro contexto, beleza? Então, o pecado, com o passar do tempo, ele foi ficando mais intrínseco na raça humana. E assim, chegou um momento em que aquela população antediluviana ali estava completamente dominada pelo mal. Ou seja, suas tendências pecaminosas eram mais florescentes do que a sua tendência de servir a Deus. E nesse contexto, Deus então propõe a aliança. Deus propõe a aliança com o ser humano para livrar o pecador da consequência do pecado. O problema de Deus é o pecado e não o pecador. Desta forma, ele propõe a aliança. E nós já vamos ver aqui o personagem que entra na história, porque ele foi o protagonista de uma das primeiras alianças e o primeiro termo de graça que foi dito aqui nesse contexto. Vamos lá, abra sua Bíblia em Gênesis 6, versículo 9. Presta atenção. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Deixa aqui nos comentários o que você entende por justo e íntegro e o que você entende por andar com Deus. Vamos só relembrar que o verso para memorizar está em Gênesis 6:8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. É a primeira vez que a palavra graça aparece aqui no contexto como ela realmente é, um favor imerecido de Deus para com o ser humano. A maldade toda ali no mundo, Deus encontra um homem. Na verdade, Deus observa um homem que achou graça diante de Deus. Ou seja, Gênesis 6:8, que é o verso para memorizar. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E quando Deus observa Noé, Deus lhe concede essa graça, a Bíblia descreve também que eis a história de Noé, verso 9. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé só conseguia ser justo e íntegro porque ele andava com Deus. E desse relacionamento aflorou a graça. Deus olhou para ele e percebeu que, por mais que um ser humano estivesse corrompido, ainda existia pessoas, um remanescente fiel aos seus princípios. E é isso que vem a ideia de remanescente. A ideia do remanescente é um povo, uma pessoa, alguém que guarda algo, mesmo que o mundo todo não guarde.
Você é fiel a Deus apesar do seu exterior, do seu ambiente estar corrompido? Como é que está o seu interior? Se Deus olhasse para você e se nós fôssemos fazer uma biografia sua, eu ia escrever: Joãozinho é íntegro e justo? Ou de mim mesmo, Gustavo é íntegro e justo? Como será que seria descrita a minha vida de fé e comunhão com Deus? Será que eu acharia graças aos olhos de Deus? Noé achou graça, tanto que Deus firmou uma aliança com Noé, dizendo que era para ele pegar a sua família e entrar na arca, porque ele seria livrado da consequência do pecado. Ou seja, ele não iria morrer no dilúvio, ele ficaria vivo e salvo, ele teria vida. Mas, para ter essa vida, ele precisava obedecer a Deus e entrar na arca com sua família. Deus nos promete uma vida eterna, mas em troca, essa troca não é para você conseguir a vida, mas a cláusula ali da aliança do contrato é que você seja obediente. Você é obediente porque você sabe que quem fez a promessa irá cumprir. Desta forma, Noé se tornou remanescente do povo de Deus no seu contexto ali conturbado. E aí eu volto para o tema da lição, que é para todas as gerações. Quando tudo termina, o dilúvio ali, aparece um sinal no céu, um arco-íris, reforçando a aliança de Deus para com Deus mesmo. É interessante que essa aliança do arco-íris Deus não faz com o ser humano. Deus faz com todo o planeta e com ele mesmo. Porém, um sinal no céu, e quando eu ver, me lembrarei de não trazer dilúvio sobre a terra. Nessa aliança, ele não exige de mim, de você, uma obediência, ele não exige alguma coisa, a nossa parte. Não tem nossa parte na aliança de Deus do arco-íris. É só a aliança de Deus, é a parte dele, é a misericórdia dele, é a justiça dele e a graça dele. Então, toda vez que nós olhamos o arco-íris no céu, devemos nos lembrar que Deus nos deu a graça, Deus nos prometeu vida. Toda vez que eu olho para o arco-íris no céu, eu tenho que me lembrar de que lá atrás o ser humano foi destruído por causa dos seus pecados, consequências das suas escolhas. E esse arco-íris é a firme aliança de que Deus não irá destruir daquela mesma forma. Dessa vez a história será diferente. Dessa vez os justos viverão eternamente ao lado de Deus. Então eu queria perguntar para você, quando você olha para o arco-íris, o que você lembra? O que você pensa? O que desperta em seu coração? A aliança que Deus fez com Noé, vista no céu, é para todas as gerações. Deus promete salvação para todo mundo que estiver ao seu lado. Que hoje você possa estar ao lado de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Eterno Deus e poderoso Senhor, obrigado pelo nosso dia, obrigado por essa pessoa que está assistindo, obrigado pela sua aliança eterna conosco. Que o Senhor não se afaste de nós, mas principalmente que nós não nos afastemos de Ti. Que olharmos para o arco-íris, possamos nos lembrar do Teu poderoso, Teu grande e imenso amor pelo ser humano. E seja conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Se você curtiu, se você gostou, se você está com dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo quais foram as expectativas, quais foram as lições que você extraiu da lição dessa semana. O que você aprende com a história de Noé? O que você aprende com a aliança de Deus com Noé? E principalmente, o que você enxerga da aliança de Deus conosco? Fique por dentro do nosso canal, não fique fora, faça parte das nossas redes sociais, nossos grupos do Telegram e do WhatsApp. Se inscreva também ali no Instagram, porque tem conteúdos exclusivos para cada plataforma, beleza?